Boa noite, gente. Olá. Vamos entrando. Hoje nós vamos conversar com a Analice. Daqui a pouco ela entra aí. E a gente vai falar sobre ato infracional, né? Adolescentes em conflito com a lei. Um tema super importante. E lembrando que a gente está falando, fazendo essas lives em alusão aos 30 anos do ECA, né? E hoje é a nossa última live. Hoje é... Então a Analice está aí, já vou convidá-la. Oi, Rochelle. Oi! Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e aí? Tudo bem, tudo ótimo. Foi tranquilo de entrar? Foi É tranquilo, tô fácil, né? estreando. Uhum. Sim, olha, aqui estreamos muitas pessoas. Eu acho que a Vivian também não tinha feito live e a Verônica também. Então a gente está fazendo estreias também. Eu também tinha feito só 2 antes de começar essas do projeto, Analice. Então é tudo novidade também para nós. Como é que tu Ai, tá? tô bem, tô bem. Tô Tudo bem bem? animada. Uhum. Então tá, deixa eu fazer uma introdução aqui que a gente sempre faz, né, para as nossas lives, e daí eu já te apresento também. Então, sejam todos bem-vindos, né? Boa noite. E essa então é a nossa 6ª live, a última. Eu digo, né, a gente abriu com chave de ouro, fecha com chave de ouro, são pessoas, assim, que são referências na área. Muito interessante, porque quando eu estava fazendo os temas, Analice, eu pensei assim, eu não te conheço, né, pessoalmente, e quando eu pensei, eu vou fazer, tem que ter uma live sobre ato infracional, né, que é o 6º capítulo do e-book que eu escrevi, que a gente está lançando pelo canal. E eu pensei assim, a Analice, né? Eu vou chamar a Analice, só que eu não conheço ela. Daí eu perguntei para uma amiga quem é que eu chamaria dela. Ela disse o teu nome. Daí eu disse, bom, então é ela, né, que eu tenho que chamar. Então essa é a 6ª. Nós estamos encerrando hoje esse projeto aí das 6 lives que falaram, né, sobre esses temas que, para mim, né, são tão importantes, fazem parte do meu dia a dia de trabalho e de muitos aqui dos colegas que acompanham também, né, essas lives. E também em alusão aos 30 anos do ECA e também para né, aproveitar o momento para fazer o lançamento desse nosso e-book que nós escrevemos, que eu escrevi, que nós estamos lançando pelo canal, né, e fazendo aí o lançamento e a divulgação. Então, nesse dia de hoje, para fechar, a gente vai conversar sobre um tema que é esse, né, tão difícil. Eu acho que é um tema bem difícil, né? E que eu estava conversando agora com o Matheus, que talvez muita gente torça o nariz para esse tema, né? Então, eu acho que é importante justamente por isso, né? E que as pessoas que estiverem aqui podem, né, contribuir. Eu vou tentar ler mais os comentários, porque para mim é super difícil, Analice. Eu quero prestar atenção no que tu tá falando. E tem os comentários, né? E também a gente tem... Então eu tento aí dar conta dessas demandas diferentes, né? Mas vamos lá. Então deixa eu passar para a Analice. A Analice é psicóloga, né? Pela Unicinos, se formou um pouco antes de mim, em 2002. É mestre, está fazendo doutorado agora, né, Analice, em Ciências Sociais, também pela Unicinos. É psicóloga da FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, desde 2002, então logo que tu se formou, né? Uhum. E tem experiência aí na área de psicologia social, saúde do adolescente, justiça restaurativa, é professora da faculdade IENH, né? Então, Analice, se tu quiseres, né, complementar a tua apresentação, explicar um pouco pra gente algum ponto, né, do teu currículo, fica bem à vontade e já te passo assim para tu nos explicar o que é a socioeducação, né, contar um pouco da tua experiência nesse tema. Sim.
Então, inicialmente, eu queria agradecer o teu convite, Cátula, por me chamar para a gente conversar sobre esse tema, né? Que para mim é um tema tão importante que eu venho trabalhando assim desde o início da minha carreira profissional, tentando estudar também sobre ele cada vez mais. Também agradecer a presença, né, do pessoal, né, que está assistindo no canal, né, e pode ficar à vontade para interromper, perguntar, se eu precisar esclarecer mais algum ponto, né. Eu acho que isso é uma conversa, né, pelo que eu estava vendo, a ideia é a gente estar conversando, né. É, isso aí. Tá. Bom, então a minha trajetória na socioeducação ela é bem longa mesmo, né? Eu acho que já são uns 17 anos. E ao longo desse tempo, assim, eu fui acompanhando um pouco a transformação nesse campo, né? Então, quando eu cheguei na socioeducação, as políticas públicas, o ECA era visto de um jeito, colocado em prática de uma forma, e hoje em dia muita coisa já se transformou, mas a gente percebe que a gente sempre tem que estar lembrando, enaltecendo o ECA, né, como uma lei muito importante para as crianças e adolescentes e para que ele realmente saia do papel e seja colocado em prática, né? Então o ECA, ele então é a lei que vai trazer que o adolescente, quando ele pratica um delito, um ato infracional, então ele não vai responder como um adulto, né? Ele vai responder como um adolescente. E o ECA também ele prevê que o adolescente, quando ele seja privado de liberdade, que é o caso dos adolescentes que eu trabalho, seja garantido a ele todos os direitos enquanto ele cumpre a medida socioeducativa e que seja tirado dele apenas a liberdade, né? Alguns privados de liberdade, no caso das medidas socioeducativas de meio fechado, e outros restritos de liberdade, no caso das medidas socioeducativas de meio aberto, né? Então, a gente sai um pouco daquela ideia que a pessoa só merece ser punida e que tem que ser tirado tudo dela, né? Que ela não vai mais ter mais nada e que ela vai ser punida, né? Então, a socioeducação garante que o adolescente tenha escola, tenha atendimento de saúde, saúde mental, profissionalização, lazer, esporte, acesso à cultura, né? Então, tudo isso faz parte da socioeducação. E que ele pertence a uma família, então é importante manter os vínculos familiares, comunitários, ele pertence a uma família, a uma comunidade, a uma sociedade, e que também é responsável por ele, né? E que ali ele está passando um período, né? Então, o ECA também fala que o adolescente ele está numa condição peculiar de desenvolvimento e isso é importante a gente respeitar, né? Então, a gente sabe que que é quando a gente tem de 12 a 17, no caso dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, que praticam o ato infracional com 12 a 17 anos, a gente sabe que quando a gente tem essa idade, a gente muda muito de quando a gente tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Então, esse momento da vida é importante ser respeitado, né? O ECA, então, ele nos lembra isso, que a gente está em desenvolvimento, a gente está aprendendo o que é certo e errado, a gente está aprendendo como a gente vai se inserir socialmente como adulto, diferente da criança, né? Então, por isso que é importante que eles cumpram uma medida socioeducativa, que eles não sejam misturados com adultos, né? Que um adolescente de 13 anos não seja misturado num ambiente prisional com adultos, né? Enfim, todas as garantias que o ECA ele vai trazer, né?
Deixa eu te dar contribuir assim com isso, porque faz pouco tempo que eu fiz uma leitura de um livro que se chama O Caso de Mary Bell. Se chama assim, por que crianças matam, né? O caso de Mary Bell, que foi uma menina que matou, né? Ela matou 2 meninos de 13 e 4 anos quando ela tinha 10 e 11 anos de idade. E aí uma discussão que a autora faz, que ela é uma autora jornalista, assim, é muito interessante o livro, porque ela conta o caso com muita propriedade. Ela acompanhou desde a década de 60, quando aconteceu o caso, até a vida adulta da Mary, né? Então, por isso, assim, ela traz um aprofundamento, uma propriedade naquilo que ela trata, é muito interessante. E uma das críticas que ela faz é justamente o que tu tá falando, que o ECA, né, garante, mas que não garantia lá né, acho que era Inglaterra. Agora me deu um branco assim, mas acho que era Inglaterra. E então que não garantia à época, né, nada disso. E essa menina de 11 anos foi julgada num tribunal de adultos, sem que se soubesse nada sobre a vida dela. Nada, absolutamente nada. Isso é uma coisa que eu trago ali no e-book também, porque isso me espanta, Analice. O que me espanta, que me fez escrever também, foi o fato de que quando esses casos chegam como um processo do Poder Judiciário, não se tem nada sobre a vida dele. Isso que tu tá falando, como é que era a vida na família, né? A gente vai garantir ali a manutenção de várias coisas, é isso que tu tá trazendo. Mas o que são essas coisas que ele tinha? Ele tinha acesso ao que antes? Como é que era a vida dele prévia? No processo judicial, nada diz, né, sobre isso. Ele fala do que esse menino fez. Às vezes são minutos da vida. E é isso que a gente sabe dentro do processo, quando eu recebo, né? E ali também, no livro que a Sagita Sereny escreveu, né, sobre o caso da Mary Bell, ele fala também isso. Ela fala também isso, que nada se sabia. Ela foi julgada, ficou até a vida adulta, né, em instituições, e nada se sabia sobre ela, né? Então eu acho que é bem importante tu trazer também isso, dessa tua experiência de quem são esses adolescentes, né? Sim, sim, é verdade, é verdade. Isso a gente fala muito de levar em conta o contexto do adolescente também quando a gente trabalha com a justiça restaurativa, né? De escutar eles, de escutar a versão deles sobre o que ocorreu. Mas acho que algo interessante da gente pontuar é que tem esses casos mais extremos que nos impressionam mais, assim, de homicídio, e nesse caso que tu falou de crianças, né, impressiona muito, mas a maioria dos adolescentes que cumpre medida socioeducativa na fase, acredito que no Brasil, os levantamentos que a gente tem, assim, estatísticos a nível do Rio Grande do Sul e nacional, é sempre por roubo e tráfico de drogas, né? Que é a maioria. Então, isso é interessante a gente saber que quando a gente propõe alguma, sei lá, alguma questão mais punitiva, rígida e tal, a gente tem que saber que a maioria, né, que a maioria cumpre por delitos, não por delitos graves, assim, como homicídio, e sim tráfico e roubo, né? Certo. E na fase no Rio Grande do Sul é assim também. Outra questão que tem a ver com o que tu falaste também é o recorte de gênero, que a maioria são meninos, né? A grande maioria. Eu olhei a última estatística da fase, na página da fase. Hoje, atualmente na fase, tem internados uns 730 meninos e não chega nem a ser 30 meninas, né? Então, é muito menor o número de meninas, né, que cumpre medida também. Isso mostra um recorte de gênero muito importante, como o homem, a gente não sabe, assim, quer dizer, a gente sabe, né, a gente tem que pesquisar, aprofundar os estudos, mas que eles têm mais propensão, assim, a se envolver em crime, né, do que a mulher, né, assim,
creio que isso demonstra, né? Quer falar alguma coisa, Cata? Hoje eu tô tentando ler os comentários também, ao mesmo tempo que eu presto atenção em ti. Então, o Jean colocou aqui, né, pra gente que parece que o ato infracional, assim, é individualizado e ele precisa ser contextualizado. Então, ele fala que esse autor, né, do ato infracional pode ter vindo, né, de uma série de violações pregressas. É isso aí. Foi isso que ele falou. Então, isso também acho bem importante discutir, né? Porque eu vejo isso, né, Analice, na minha prática, porque o meu trabalho com esses adolescentes é bem pontual na avaliação, né? Que o juiz pede para a gente avaliar e conhecer um pouco desse contexto. Então, a gente acaba conhecendo um pouco a família, um pouco essa história, às vezes, de saúde mental, né? A vida escolar, né? E a gente percebe isso que o Jean está trazendo muitas vezes, né? Muitas violações prévias, né? De diferentes ordens aí, né? Muitas vezes adolescentes que vêm de famílias numerosas, que daí já tem que cuidar dos irmãos, então eles, quando deveriam ser cuidados, estão tentando cuidar, né? Se responsabilizam muitas vezes por questões até financeiras da família, logo que, né, entra na adolescência, iniciam trabalhando, mas acham difícil trabalhar, né, alguns, assim, enfim, porque tem que trabalhar no pesado, né, e aí encontra aí um caminho, né, um convite, um envolvimento, né, com pessoas que vão, enfim, direcionar, né, às vezes para a questão do tráfico, por exemplo, que é um envolvimento, eu vejo assim como um envolvimento, um comportamento até um pouco sedutor, né, das pessoas que são envolvidas com o tráfico aí para realmente trazer esse adolescente para eles. Então, acho que isso que o Jean traz é bem importante das violações prévias, né? Sim. Eu tinha planejado para falar isso um pouquinho depois, mas ou a gente pode ir falando agora também, depois a gente volta também para a medida socioeducativa. Vamos falar um pouco sobre esse adolescente. Sim, esse adolescente que chega para cumprir medida socioeducativa, eu costumo dizer que antes dele ser violento, violar direitos, né? Ele teve os seus direitos violados, né? E muito pouco se olhou para isso quando ele não estava tendo seus direitos preservados, né? Muito pouco se fez justiça, assim, nesse momento, né? Então, são vários teóricos que falam já, que têm estudos e que falam sobre isso. Por exemplo, tem teóricos que falam da invisibilidade social dos adolescentes, né? Que eles praticam a violência para se tornar visíveis, né? Porque eles são invisíveis. Quando eles não estão indo na escola, quando eles estão tendo que trabalhar na infância, quando eles estão com a escola precarizada, indo na escola precarizada, ninguém olha, né? Ele fala daquele menino na sinaleira pedindo dinheiro, né? E todo mundo fechando o vidro, ninguém olhando para aquele menino. Mas quando ele põe uma arma na mão e vai assaltar, aí olham para ele, né? Daí ele é alguém, daí ele se torna visível, né? Então tem esses estudos, e isso que a gente vê nos adolescentes mesmo, né? Agora eu sou alguém, né? Agora eu sou um traficante, agora eu sou um assaltante. Antes eu não era ninguém. Quem eu era, né? Eu era uma pessoa que ninguém olhava, né? Que na escola eu era expulso, né? Que, enfim, que eu não tinha nenhum destaque na escola e tal. E, enfim, minha família também não. Desvalorizado, né? Enfim, a justiça restaurativa e a comunicação não violenta também falam que o Marshall Rosenberg, no livro dele, Comunicação Não Violenta, ele fala que todo ato de violência é a expressão de uma necessidade humana que não está sendo atendida, né?
Então, quando eu não tenho necessidades humanas das mais físicas, né? Eu preciso comer. Então, daqui a pouco, para garantir a minha comida, eu posso chegar a ser violento, né? Ou eu preciso ser reconhecido, né? Que é uma necessidade humana ser reconhecido, né? Preciso estar em paz, preciso em algum lugar, enfim, preciso de uma casa, né? E a pessoa, ele fala então que sempre que tem uma violência tem uma necessidade humana que não está sendo atendida, né? E isso a gente percebe com os adolescentes também, com a maioria dos adolescentes a gente percebe isso também. A Andrea Collin colocou aqui pertencimento. Eu acho que ela está contribuindo com isso também, né? Uma necessidade de pertencimento, né? Que é nossa, de todos nós, e que muitas vezes esse adolescente, naquele contexto que ele vive, não tem. E nesse contexto do tráfico, ele pertence, né? Pertence a uma facção, por exemplo, e tem uma identidade ali. Isso, exatamente. Oi, Andrea, tudo bem? Bom te ver aqui. Ela tinha me dito que ia assistir. Olha. É isso aí. Que mais? Assim, só para complementar um pouco mais também, tem o Winnicott, que lá no início do século passado, lá na Inglaterra, ele já estudava a adolescência e a delinquência, né? Porque ele cuidou de adolescentes que foram separados dos pais na Segunda Guerra. Não foi bem no início do século passado, mais ou menos no meio do século passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele cuidou desses adolescentes e ele observou que esses adolescentes que se envolviam com a delinquência, eles estavam em busca de referências que eles não tiveram. Então, o Winnicott tem uma frase famosa que ele diz assim, ele era um pediatra que estudou psicanálise, né, na Inglaterra. E ele tem uma frase que ele diz assim, que os ladrões estão buscando algo além de bicicletas e canetas tinteiro. Então, na época, eles roubavam bicicletas e canetas tinteiros, os adolescentes, né? Mas ele queria dizer que eles tinha alguma coisa por trás, né? Que eles queriam essa referência, né? E daí ele diz que se o adolescente vai em busca dessa referência na família e não encontra, ele vai mais além, ele vai na escola. Daí, se ele vai na escola e não encontra referência, ele vai mais além, ele procura numa comunidade forte, coesa. E se ele não encontra, ele pode encontrar talvez nas paredes da prisão, né? Que nem ele diz, né? Então, isso a gente vê, eu vejo isso, a gente vê assim nos adolescentes, assim, essa referência, esse limite, esse cuidado que eles procuram, né? Na hora quando se envolvem com a violência, né? Perfeito. E aí, vocês também encontram nesses adolescentes, já que a gente está falando dessas necessidades, né, e de violações, adolescentes que foram vítimas também, que foram vítimas de violência. Isso eu não tenho muito conhecimento ou experiência também nessa. Sim, acho que a maioria, sim. É que o adolescente, ele para nós, assim, ele chega muito com aquela, digamos, com uma ideia, assim, quer manter uma imagem, né, de durão, de forte, né, principalmente no início, assim, antes de ter um vínculo, né, com a gente, né. Mas, sim, a maioria, assim, tem muitas, passou por muitas violações, não sei se é interessante, sim, eu contar, mas uma questão que a gente acaba conversando entre nós, assim, as psicólogas, e vendo quanto é comum eles terem sofrido abuso sexual, né? Mas até admitirem, assim, ou contarem, assim, é difícil, assim, mas são histórias, assim. Eu tinha um menino que eu atendia que já faz muitos anos, então eu posso contar, mas essa é uma das histórias que me marcou, que ele fazia na unidade várias tentativas de suicídio, assim.
Então eu sempre atendia ele em função que ele estava sempre depressivo e fazendo essas tentativas de suicídio. E ele tinha cumprir a medida por ter praticado um assalto em posto de gasolina. E ele tinha uma mãe, uma irmã, que depois de um tempo, assim, elas me contaram que elas trabalhavam com prostituição, né? Depois de um vínculo, assim, eu entendi que era assim que elas se mantinham, né? E aí tinha aquele adolescente ali, né? E daí ele contou que quando ele era criança, a mãe dele não tinha como cuidar dele e deixou ele com um homem no litoral que ia dar educação para ele. E ele era abusado por essa pessoa. Que, se eu não me engano, ele me disse, né? Enfim, a história dele, que era policial e ele ficou com essa pessoa. E até que na escola ele conseguiu contar que ele sofria abuso por parte desse homem. E aí denunciaram no conselho tutelar e aí procuraram a família dele. Então é uma das histórias assim difíceis assim que a gente escuta assim. Sim, e é interessante que tu traz isso, porque eu estou aqui pensando no nosso trabalho ali, que é bem pontual, logo depois do ato infracional e antes, muitas vezes, da internação, quando ela não é provisória, né, mas ela vem num momento específico, ou logo depois da internação, né, logo no início, quando é nesses 45 dias aí que a gente tem que fazer a avaliação, ou antes, né, antes do juiz determinar, porque justamente o nosso trabalho ali é nesse sentido de poder trazer algum fundamento para contribuir, né, na decisão de qual medida socioeducativa o juiz vai aplicar. E é interessante quando tu traz isso, que muitos são vítimas de violência sexual, porque isso certamente não vai aparecer pra gente, né? Porque depende disso que tu tá trazendo, que vocês constituem esse vínculo de confiança que possibilita essa revelação, né? Isso é super importante. E a Suzy Chaves colocou aqui que também a questão da violência por policiais. Ela colocou aqui de abuso físico, depois eu acho que possivelmente, pelo que eu entendo ali, tem um registro na delegacia, né, que existe algum registro já no nome daquele adolescente, aí eu acho que isso pode possibilitar mais situações em que isso aconteça, pelo que eu vejo assim na prática, mas também é uma coisa bem importante de citar, né, que isso acontece, né, infelizmente não deveria, mas a gente sabe que acontece sim em algumas situações. Sim, sim. Também faz parte. Pois é, sobre a medida, eu acho que, falando um pouquinho mais sobre a medida, eu acho que um ganho que a gente teve depois do Estatuto da Criança e Adolescente foi o SINASE, né? Que Oi, é o eu deixei Sistema Nacional. de te ouvir. Oi? Tá me escutando? Oi? Eu não tô ouvindo. Por que será? Oi? Não tô ouvindo, Analice. Será que deu? Quem... Será que só eu ou tem mais gente que não tá ouvindo? Estamos ouvindo as duas? Eu que não escuto. Tá ouvindo, Lara? Ouço as duas. E agora? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou é só a Cátula que não me ouve? Peraí que eu vou tirar e botar meu fone. Tá. Ouvindo as duas. Bom, Analice, eu vou te deixar falando, então. Tu fala mais um pouco até eu ver o que tá acontecendo aqui. Tá, pessoal. Porque eles estão te ouvindo, não... eu que não tô. Tá, se não me ouvirem, avisem, por favor.
adolescente, que é muito pouca essa referência. Então, então a gente, assim, trabalhava com uma ausência de normativas, né? Como eu costumo dizer. E aí foi em 2012 que foi, então, que surgiu o SINASE, né? Que é a lei que rege as medidas socioeducativas, né? O Sistema Nacional Socioeducativo. Oi, Cátula. Não? Aí, então, um destaque, assim, que eu trago do SINASE, assim, que acho muito importante, é o PIA do adolescente, que é o Plano Individual de Atendimento. Então, quando um adolescente cumpre medidas socioeducativas, ele sempre vai ter o seu plano individual de atendimento estabelecido. Tá me escutando? Tá, sempre vai ter o seu plano individual de atendimento estabelecido, né? Que, então, ele vai ser construído de acordo com a realidade de cada adolescente, né? Para o pessoal que estava falando do contexto, né? Então, ele vai ser construído de acordo com as necessidades dos adolescentes, né? De acordo com a sua história, né? Daqui a pouco, algum adolescente é mais necessário que se invista na profissionalização, outros adolescentes estão muito atrasados, têm muita defasagem escolar, né? Outros não, né? Então, e esse plano individual de atendimento, ele vai ser sempre apresentado para o Poder Judiciário, que também tem a função de estar fiscalizando esse atendimento, né, prestado, né? Então, isso eu acho que é um ganho que a legislação trouxe, mas só em 2012. Eu considero que isso é recente, né? Apesar que agora já fazem 12 anos. Outra questão que eu acho importante, assim, para quem não é da área, assim, saber é que as medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes que não cometem ato infracional grave e para aqueles que recebem progressão de medida, elas são cumpridas no município, no CREAS, elas são municipalizadas. E as medidas socioeducativas privativas de liberdade, daí elas são estaduais, né? No caso do Rio Grande do Sul, quem executa elas é a FASE. Continuam me escutando? Acho que qualquer coisa me avisem se não estão me escutando. Vou continuar falando. Deixa eu ver se tem algum comentário para mim destacar mais. Tá, estão me escutando. As medidas, quando... Eu que não escuto, gente, eu não sei o que aconteceu. Então, eu tô tentando pegar outro aparelho, tá? Para te ouvir e a gente não tirar daqui, só pode ir seguindo um pouco o Analice, que daí... Obrigada. Que daí eu vou tentar resolver aqui. Tá bom, eu vou seguir. Então, a medida privativa de liberdade, que agora eu vou falar um pouquinho o que está no ECA, né? Que a medida privativa de liberdade, ela deve ser aplicada só em casos, assim, de delito contra a pessoa ou grave ameaça, né? Só quando se justifica, assim, um delito grave para a aplicação dessa medida. Quando não se justifica, então, a privação de liberdade, existem, então, o ECA traz outras alternativas, né, para serem utilizadas, né, antes da internação, que a internação seria, assim, a última alternativa. Que mais? No PIA, no Plano Individual de Atendimento do Adolescente, então, o importante é que ele também seja protagonista da construção do seu PIA. Então, nos relatórios que a gente faz, tem uma parte assim que o adolescente avalia a sua medida, constrói propostas. Tá escutando, Cátula? Voltou? Não. Constrói propostas,
junto com a equipe, a sua família também, né? O SINASE prevê que a família também possa ter possibilidades, então, de Agora eu tô participação. escutando, mas tá um delay daí para mim. Eu não tinha acontecido isso antes. Tranquilo, tranquilo. Então prevê também que a família também tenha possibilidades de construir esse plano de atendimento junto, né? O SINASE também, ele abre uma possibilidade, né? A legislação abre uma possibilidade do adolescente poder, da gente incentivar a reparação dele daquilo que ele fez. Isso a gente ainda utiliza pouco, né? A gente poderia utilizar mais com a justiça restaurativa, né? Assim, não só esse enfoque naquilo que ele fez, mas um enfoque poder promover mais assim, a possibilidade dele reparar aquilo que ele fez, né? O SINASE, ele é um dos objetivos também do SINASE, da medida socioeducativa, a reparação. Um dos objetivos também é mostrar para o adolescente a reprovabilidade do comportamento dele e a integração social dele, né? Sem mais com que ele pratique atos infracionais. Bem, nesse PIA também, eu costumo dizer que esse PIA, então, ele tem que fazer sentido para o adolescente, né? Ele tem que sentir que ele veio cumprir uma medida, que a medida, que existem leis, né? Que tem limites para o comportamento, né? Que a gente vive numa sociedade que existem leis, mas essa lei também tem que ter um sentido de cuidado para ele, né? Essa lei tem que ter um sentido para a vida dele, né? Então, a medida socioeducativa, ela tem que ter um sentido para além do punitivo, né? Porque a gente sabe que a punição pela punição, ela não educa, né? Então, aquilo precisa ter um sentido de aprendizagem. Então, esse é um desafio dos profissionais que trabalham com a socioeducação, transformar aquilo que a gente faz em educativo, né? Em construir outras possibilidades de ser junto para esse adolescente ser, né? E isso acho que é o nosso compromisso, assim. Então a gente fala que a lei ela exige, mas também oferece um cuidado e valorização da vida, né? Bem, o que mais poderia dizer? Eu não sei como é que tá o nosso tempo, assim, Cátula, mas, por exemplo, também quando a gente trabalha com esses adolescentes... Quer falar? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. A gente tem ainda algum tempo. Tá. Tá bom, tá bom. Então, eu também... outra questão para quem trabalha com adolescentes, estuda adolescência, que a gente sabe que hoje em dia não existe, assim, uma adolescência, né, que a gente trabalha. A gente fala do conceito de adolescências e juventudes, né? Então, um adolescente é diferente do outro, né? Então, a realidade de um adolescente de uma tribo na Amazônia vai ser diferente da realidade do adolescente no Rio Grande do Sul, é diferente da realidade de um adolescente que mora em Dois Irmãos, é diferente da realidade do adolescente que mora aqui, que mora em Novo Hamburgo, né? Então tem um bairro que os meninos que cumprem medida vêm muito, que é da Santo Afonso, por exemplo. Então cada adolescente tem uma realidade diferente, então a gente tem que pensar em propostas específicas para cada um desses adolescentes, né? Tu queria falar alguma coisa? Tem um documentário que eu gosto muito, que é um documentário que fala dos adolescentes que estudam em escola... Annalise? Pode falar. Uhum. Oi. Oi. Que é o documentário...
Tem uma pergunta aqui sobre se tu poderia falar um pouco a respeito de casos de adolescentes que não demonstram afeto, arrependimento e com alto potencial agressivo e destrutivo. Tá. Olha só. Tem um estudo bem importante sobre os adolescentes, que é um estudo de 2016 do Marcos Rolim, que que ele estudou a violência extrema, né? Então, ele fez um estudo sobre esses adolescentes. Então, a gente só acho importante dizer que a maioria dos adolescentes não são esses com violência extrema, né? Então, a gente... mas esse estudo, só para dizer assim, o que ele concluiu nesse estudo, quando ele pesquisou a violência extrema entre adolescentes, que é algo interessante, assim, de dizer, acho que não é bem a pergunta dela, mas só para dizer um pouco sobre isso. Então, ele concluiu que esses adolescentes que vivenciam essa violência extrema, praticam, eles aprenderam, né? Eles foram ensinados a serem extremamente violentos. O Marcos Rolim, ele concluiu isso, né? Que vem do ensinamento. Então, são adolescentes que desde a infância tiveram muito contato, assim, com arma, com ensinamentos de como ser violento, de como se portarem de formas violentas. Mas são poucos adolescentes, assim, que a gente encontra na socioeducação. Olha, a intervenção, ela é parecida, né? A gente não, se dentro da unidade ele se manifesta assim com um comportamento mais agressivo, né? Claro que ele vai ter mais limites, né? Existe toda uma legislação para regrar assim a questão das ocorrências disciplinares que os adolescentes se envolvem. Claro que quanto mais grave o delito que ele pratica, mais tempo ele vai cumprir medida, né? Existe uma proporcionalidade, né, entre o delito que ele praticou e quanto tempo ele vai ficar na medida socioeducativa. E adolescentes, assim, que são muito agressivos, eles acabam ficando mais tempo cumprindo medida socioeducativa, né? Tem um estudo também esse já faz mais tempo, mas do Silvio também, do Silvio, do professor Silvio Vasconcelos, né? Acho que ele tem um capítulo de livro, enfim, ele tem um estudo também sobre adolescentes que pontuaram mais alto, que não é bem a minha área da psicologia, mas na época ele fez o estudo dele ali na fase, e eu acompanhei esse estudo dele, que esses adolescentes, alguns poucos adolescentes pontuavam muito alto o fator da perversão. Perversão não é, transtorno antissocial. Mas também são muito poucos. Para ele achar adolescentes no sistema socioeducativo que tivessem essa pontuação mais alta, era mais difícil, né? A maioria, mas existem esses adolescentes, né? Então acho que é mais ou menos isso, assim. Mas a gente conversa, eles têm aula, eles vão ter aula, profissionalização, todos os direitos continuam garantidos, né? Os atendimentos, enfim, né? Mas, enfim, talvez uma abordagem mais comportamental para aqueles que têm mais problema de comportamento, né, durante a medida socioeducativa, no caso, né. Bem, o que mais? Eu não sei se eu falo um pouquinho, então, acho que eu vou falar um pouco, então, do meu estudo que eu estou fazendo agora de doutorado, que eu estou fazendo um estudo agora sobre... Tu já falasse assim sobre as questões de...
ela pediu do documentário, que eu ia falar antes, eu não falei. O documentário é Nunca Me Sonharam. Não sei se vocês já viram. Eu acho lindo esse documentário, que é sobre... Eu poderia falar vários documentários para vocês também, mas esse documentário eu acho lindo, que é sobre os adolescentes que estudam escola pública no Brasil, que é a maioria dos adolescentes, né? Mas ele fala, assim, da dificuldade dos adolescentes estudando nas escolas precarizadas, né? E, de certa forma, tu oferecer escolas, assim, tão precarizadas para os adolescentes mostra uma falta de aposta, né, de cuidado com esses adolescentes, né. Então, o nome do filme é Nunca Me Sonharam, porque o menino fala assim, tem um menino que participa, um adolescente que participa do documentário, ele fala assim, nunca me sonharam eu sendo médico, nunca me sonharam eu sendo psicólogo, eu sendo advogado, né. Então, porque esses adolescentes, eles têm uma dificuldade de se pensar sendo algo diferente, né? Então, mas é um documentário muito bonito, falando das potencialidades e dificuldades e como é difícil para esses adolescentes, assim, projetarem o seu futuro com tão poucas possibilidades, né? E falando em escola, a gente sabe, assim, vários estudos mostram, né, que a escola, estar fora da escola, está associado a adolescentes se envolver com violência, né. Então, isso a Organização Mundial de Saúde já fala, né, o próprio Marcos Rolim já fala. A gente tem um estudo brasileiro que mostra que locais onde tem do Daniel Cerqueira, que mostra de locais onde tem menos jovens na escola, esses locais ocorrem mais homicídios nesses locais, né? Então, a escola, assim, é um fator muito importante, assim, para a gente diminuir o envolvimento desses adolescentes com a violência, né? Então, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, a maioria está em defasagem escolar, a maioria não estava estudando, né? Quando entra, no caso da internação, assim, 90% não estava estudando quando começa a cumprir a medida, né? Então, acho que estar fora da escola já é um alerta, assim, para a gente saber que tem alguma coisa que não está legal com esse adolescente, né? Uhum. Então, eu ia falar que... Annelise, eu ia falar, sim. Vamos ver se a gente consegue conversar. Eu estou com um delay enorme, tá? Então, assim, eu te escuto bem depois do que tu tá falando. Sim. Tu queres fazer algum comentário? Então, a gente já está terminando o nosso tempo. Só quero que tu finalize. Tá. Eu queria contar um pouquinho do estudo que eu estou fazendo agora de doutorado. Será que dá tempo? Que eu queria contar, assim, que nas medidas socioeducativas existem muito poucos estudos sobre os egressos, sobre os jovens que saíram das medidas socioeducativas. Então, são muitas suposições, assim, a sociedade acredita que esse jovem não... enfim, que não adianta nada, aquilo que se fez por eles, que eles não vão mudar, que já está perdido. E a gente que é trabalhador das medidas socioeducativas, a gente também não sabe o que acontece com esse jovem depois que eles saem, né, acabam de cumprir a medida. A gente fica sabendo que alguns reincidiram, que alguns foram para o sistema prisional e que alguns a gente nunca mais ouve falar.
Então, eu decidi fazer um estudo sobre os jovens que cumpriram medidas socioeducativas e não reincidiram. Esse estudo ainda está em andamento, mas ele está me trazendo, assim, muita gratificação e muitas surpresas, assim, de reencontrar jovens que cumpriram medida socioeducativa e após 5 anos não se envolveram mais com situações de violência. E uma das surpresas, assim, que eu encontrei até agora, eu já entrevistei 5 jovens, mas pretendo entrevistar bem mais. Uma das surpresas, assim, que eu encontrei são o quanto as oportunidades que eles tiveram na medida socioeducativa ajudaram eles a não reincidirem, né? Então, o primeiro jovem que eu entrevistei me disse que o trabalho que ele trabalha até hoje, ele conseguiu a partir de um curso de estofador que ele fez na instituição. Então, e ele trabalha nessa área até hoje, com carteira assinada, ele tem filhos, né? Ele tem família, e ele falando da escola, o quanto foi importante ele avançar na escolarização. Esse jovem, ele já tem ensino superior completo hoje, né? Então, assim, são coisas que a gente não imagina, mas que ele me contou. Teve um momento na vida que ele precisou de atendimento psicológico, foi buscar, né, esse atendimento na rede. Então, acho que isso tem um pouco a ver com os atendimentos que ele tinha na instituição também, dele saber que ele não estava bem e que ele estava precisando de ajuda, né? Outras questões, enfim, que eu estou descobrindo, assim, importância da leitura, né? E importância da escola na comunidade, né? Enfim, e descobri que a vida deles continua sendo muito difícil, mesmo depois de sair da internação. Mas que a gente pode ajudar eles a lidar de outra forma, assim, com essa realidade difícil, né? Então, eu queria... espero que seja um estudo que vire alguns artigos, né, no futuro, e que o pessoal pode interessar, né, e o pessoal pode acompanhar, assim, porque eu acho que descobrir o que fez eles mudarem, o que fez eles não se envolverem mais com a violência, pode nos ajudar, nos dar pistas, né, a ver como ajudar mais esses jovens, né. Que bom, Analice. Eu te agradeço muito, né, a tua participação. Eu mesma vou voltar na live depois para assistir o pedacinho que eu perdi, né, porque estava muito interessante a tua fala, a tua experiência, assim, sensacional. E te ouvir, assim, foi excelente, né? Uma pena que eu não consegui interagir mais contigo por conta desse problema aqui técnico. Mas só tenho a te agradecer, né? Essa foi uma live, assim, super importante, eu acho, porque traz um outro olhar, né, sobre esses adolescentes, porque eu acho que isso é necessário na nossa sociedade, né, esse outro olhar, o olhar para quem é, não só para aquilo que ele fez, é isso que eu tenho batido nessa tecla, né, quem é esse sujeito e aquilo que pode ajudar. Eu acho isso sensacional, o teu trabalho, assim, de doutorado, acho que vai trazer muita contribuição mesmo, já estou muito curiosa, né, e agradecendo a todos, né, porque teve muita gente que acompanhou todas essas lives, então eu fico super contente. Eu entendo que esse tema, assim, é mais difícil. Então, esse tema, nem tantas pessoas se interessam por ele, isso que eu quero dizer, né? Mas eu vejo aqui que foram pessoas que se envolveram, né, nessa live, que contribuíram e que querem pensar sobre essa população. Então, acho que são pessoas aí comprometidas, né? Agradeço também a todos que têm acompanhado, que eu sei que tem gente acompanhando desde a primeira.
Então, vou ficar falando aqui porque eu não consigo te ouvir também, mas só para a gente finalizar, lembrando assim que eu quero aproveitar para fazer uma última divulgação do nosso e-book, que ele ainda está com umas 15 unidades, acho para ser mais exata, ele tem 15 unidades com desconto ainda, então convidar para vocês para conhecer esse trabalho que a gente fez, que eu fiz com muito carinho, né? E que está bem lindo. E isso, agradecer muito vocês todos e a Analice. Quem perdeu alguma live, todas vão estar no nosso YouTube, né? Para poder aproveitar assim, esse material que foi muito rico durante todo esse tempo, esse mês aí que a gente fez esse projeto. Então, todas estão disponíveis, tá? E agradeço a todos. Dá uma boa noite para todos. E muito obrigada, Analice, pela tua contribuição. Eu que agradeço, tá? Agradeço então, por tu. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.